aproveitar essas vibrações de paz que a espiritualidade, em nome do Cristo, nos oferece. Nós escolhemos para a nossa reflexão o tema família e a sociedade. O que é família, o que é sociedade, isso tudo nós já conhecemos, já sabemos, temos certeza de tudo. Mas algumas reflexões são muito importantes. Tudo que o nosso Pai Celestial nos concede tem um propósito grandioso, cercado de amor, de misericórdia. E a família é isso para nós. Quando nós somos integrados a uma família, nós temos o nosso objetivo maior de construir dentro de nós aquilo que essa família pode nos oferecer. Então, como nós somos orientados pelos amigos espirituais, a família onde nós somos integrados é a oportunidade de trabalho, é uma oficina, é um ambiente que pode nos favorecer a nossa elevação, o nosso crescimento. Tem o propósito de nos moldar o caráter, tem o propósito de nos direcionar na direção da luz. E não podemos nos esquecer que a família é o núcleo, é a centelha, é a célula da sociedade. E cabe a cada um de nós oferecer o que houver de melhor dentro de nós, para a composição da família, que, por sua vez, vai constituir a sociedade aonde estamos inseridos. Existe um manancial de providências tomada no mundo espiritual. E, desculpe, minha voz está meio acanhada, que eu estou saindo de uma gripe, mas vou fazer o melhor que puder. É uma jornada intensa da espiritualidade para nos organizar, para criar para cada um de nós o ambiente onde nós devemos estar como seres reencarnados. Tudo observado segundo as nossas necessidades, segundo o nosso potencial, segundo aquilo que nós estamos comprometidos com a lei divina. Então, considerando que os benfeitores espirituais encarregados desse trabalho, eles vêm nos auxiliar e nunca nos deixam sozinhos. Estamos sempre amparados por esses irmãos abnegados em nome do nosso Criador. Eles nunca vão realizar as tarefas que nos cabe realizar. O próprio Cristo menciona em seus ensinamentos: faz a sua parte que o céu te ajudará. Então, enquanto nós estamos no meio físico, temos uma tarefa a desempenhar. E esses abnegados irmãos nos inspiram, nos propõem atitudes, mas o nosso livre-arbítrio, sob qualquer circunstância, jamais será deixado de ser respeitado, sempre. Então, a família, como todos sabemos, esse núcleo abençoado de reencontros de almas, reencontro de pessoas necessitadas de reconciliação, de entendimento, são espíritos compromissados entre nós mesmos e
com aqueles que nos cercam são sob diversos matizes, sempre amparado pela bandeira familiar, sempre com o propósito de nos restaurar o nosso caráter, nos fazer elementos melhores, pois estamos com esse propósito na Terra, sempre obedecendo à lei divina, em sua grandeza maior, a lei de amor, justiça e caridade. Então, é no grupo familiar o ambiente no qual temos mais fácil oportunidade de dar, de receber. Aquele que nos cerca pode ter sido, no passado, alguém que nós nos comprometemos de forma grandiosa, de acordo com a lei de causa e efeito. Às vezes, nós até nos sentimos antipatizados por essas criaturas, mas verdadeiramente nós temos a obrigação de observar o propósito maior, que é de nos reconciliar. É claro, nós não podemos considerar o ambiente familiar de uma forma qualquer. Ele exige de cada integrante elevado esforço para dar cumprimento ao planejamento que nos antecede à reencarnação. Não podemos acreditar que o lar seja um jardim florido, ou, pelo menos, um espinheiro infernal. É algo que nos favorece, é uma escola, é uma oficina, é como se fosse também um hospital, para nos restaurar a saúde moral. E devemos, cada um de nós, investir. Investir como se estivéssemos fazendo na nossa vida física. Investir no bem com os títulos de amor garantidos pelo governador da terra, nosso Mestre Jesus. Dada a imperfeição que o homem ainda é portador, nenhuma família está livre de dificuldade. Alguém aí teve a sua existência familiar sem nenhum problema? Todos temos. E há necessidade de nós nos apoiarmos com aqueles que integram o nosso ambiente familiar. Na família ou na sociedade, sempre aprendemos em todos os momentos. Basta que observemos esses ensinamentos e tenhamos o esforço de mudar para melhor. Então, a relação familiar tem testemunho, e esse testemunho é a nossa consciência. Eu costumo dizer que a dor é sua excelência, a educadora. Nós, quando estamos sem nenhum problema, nós nos esquecemos das coisas nobres. Mas quando nos chega a dor, de alguma forma, há aquela lembrança, meu Deus, me ajude a vencer essa dificuldade. Então, dor significa Deus oferecendo a oportunidade de restauração. Deus orientando a reforma interior. Então, é necessário exercitar a paciência, a coragem, a fé, a confiança em nós mesmos, dignificar a vida, observar o nosso irmão como alguém que é tão amado
quanto nós somos. A constituição familiar gera deveres, deveres com a sociedade, deveres com os integrantes da própria família. É a elevação da consciência individual na direção do nosso Pai Celestial. Marido e mulher devem somar esforços para quitarem entre si os seus débitos. Quem é que pode dizer: nunca tive qualquer tipo de desarmonia com o meu cônjuge? Não existe isso. Todos temos em algum momento. Mas o que nós podemos fazer? É buscar o equilíbrio, o respeito. Ver no meu semelhante, aquele que se candidatou como meu cônjuge, alguém que pode me ajudar, ou alguém que eu posso ajudar. Aí vem o exercício da família, os pais. O que são os pais? São os responsáveis, aqueles que no plano espiritual se comprometeram a educar aqueles que lhes são oferecidos como seus filhos, que na verdade são filhos de Deus, mas colocados à disposição para a grandiosa missão de reconduzir um caminho do bem. Esses filhos que, de alguma forma, se desviaram do caminho reto e que cabe a cada um de nós, na condição de pais, educá-los ou reeducá-los, modificá-lo para melhor, sempre observando o modelo insuperável que é Jesus, segundo a espiritualidade, modelo e guia para a humanidade. O magnífico arquiteto do universo, Deus, nosso Pai, nos dá toda a ferramenta, toda a sua solicitude para vivenciarmos o processo como co-criadores, ou seja, aquele que vai orientar o que está à sua responsabilidade. E criar tem um sentido bem maior do que nós possamos imaginar. Dar vida, só Deus. Mas somos, em seu nome, co-criadores, com o propósito de reeducar aqueles que nós chamamos de filhos. E, na verdade, são os nossos irmãos, porque são filhos de Deus. Se nós nos voltarmos a Deus, com o propósito que a espiritualidade nos orienta, nós seremos sempre inspirados a tomar as atitudes mais adequadas segundo as necessidades desses filhos. Eles nos propõem, jamais nos impõem o que devemos oferecer aos nossos chamados filhos. Quando assim nos comprometemos em receber espíritos como filhos, nós destacamos alguns detalhes. A assistência física, eu tenho que me debruçar, tenho que oferecer meu esforço para que meus filhos recebam, do ponto de vista físico, o que houver de melhor na manutenção da sua condição física, da sua vida física. Mas tem outro aspecto, a assistência educacional, que é muito mais do que informação. Algumas pessoas, eu quero que meu filho que houver de melhor escola, a melhor faculdade. Não basta eu dar informações ao meu filho e não oferecer para ele educação.
Informação é uma coisa, educação é outra. Existem pessoas absolutamente analfabetas que oferecem educação ao seu filho de uma forma grandiosa, enquanto outras, com mestrado, doutorado e etc., têm seus filhos de uma dureza moral que dá pena de ver. Então, a formação e o aperfeiçoamento intelectual no seio da família e da sociedade cabe aos genitores. Então, quando nós vemos o comportamento inadequado de uma criatura na rua, é porque em casa ele não recebeu a orientação educacional que necessitava. Viver como informação difere de ser educado. E os filhos? Bom, como nós entendemos na linguagem do Cristo, cada um segundo suas obras. Então, a família tem os filhos que precisam, enquanto os filhos têm a família que necessitam. E precisam naquilo que merecem. Não é, eu vou para a família fulana de tal, porque lá eu tenho um ambiente social de boa qualidade. Não necessariamente. Precisa saber se ele necessita e merece aquilo. Então, os detentores, esses filhos, são detentores do potencial próprio. Trazem em suas bagagens as contas a serem ajustadas, os problemas de variada ordem que cada um de nós tem, podendo prescindir, não podendo prescindir de qualquer forma da orientação e do amor familiar. E devem aos seus pais tudo que têm para quando retornarem à pátria espiritual. Muitos espíritos reencarnados têm seus compromissos agravados por erro ou omissão de seus pais. Estes pais terão que responder naquilo que lhe couber. O filho não é nosso, como já disse. O filho é de Deus, eles são nossos irmãos. É um compromisso nosso ajudá-los a ter consciência de suas responsabilidades, orientá-lo na reforma e no desenvolvimento intelecto-moral para a retomada da vida espiritual. Aos pais, será perguntado: o que você fez do seu filho? E isso ele tem que saber responder. Mas tem o verso da moeda. Ai do filho que não observar os ensinamentos dos pais zelosos e responsáveis que ele tenha tido. Vão ser responsabilizados pela própria consciência no mundo espiritual. Devemos lembrar que chegará o momento que os pais necessitarão dos filhos. Hoje, estou podendo caminhar numa boa, mas amanhã eu posso estar acamado, enfermo, e precisar da assistência do meu filho. Por isso que lá no Evangelho, ou melhor, nas Escrituras, no Pentateuco de Moisés, nós encontramos a expressão: honrarás teu pai e tua mãe. Honrar, o que é honrar? Oferecer o que houver de mais grandioso para aquele que se deu por inteiro para assistir. Então, a assistência dos pais aos filhos é de importância imensurável. E a verdade, a assistência dos filhos aos pais, quando chegar
a sua velhice, as suas necessidades físicas, também é de grande importância. Serão ingratos aqueles que abandonarem seus pais. Serão ingratos aqueles que simplesmente colocarem no asilo. Eu vou botar num asilo de boa qualidade, eu posso pagar. E assistência afetiva. Aquele carinho que você recebeu na infância, você não pode restituir seu pai, sua mãe, quando eles estiverem nas dificuldades físicas tomadas pela idade. Então, a ingratidão dos filhos toma um caráter até, entre aspas, odioso, frente à lei de causa e efeito. Havemos de considerar que a lei de causa e efeito, ninguém consegue fugir. Todos, sem exceção, responderemos pelos nossos atos. Todos, sem exceção, nos será cobrado pela consciência naquilo que fizermos de incorreto. Então, o filho que a isto deixa de observar não prestou atenção às lições oferecidas em sua jornada e tornam-se candidatos a consequências correspondentes. Hoje, eu sou um filho que abandona meu pai, não dou a assistência que ele necessita. Amanhã, posso ser o pai que deixou de receber assistência do seu filho. Ai do filho que deixa de dar ouvido aos ensinamentos oferecidos pelos pais zelosos, mesmo que tenham aplicado todo o empenho no sentido de orientá-los segundo as leis divinas. Algumas pessoas, nos dias atuais, a família dos dias de hoje estão estranhas. Nós devíamos observar a família antiga. Família antiga. Bom, eu não conheço essa tal de família antiga na expressão do termo. A família antiga era mais bem estruturada, dizem alguns. Eram estáveis, dizem outros. Mas temos que analisar essas afirmativas. Havia o que chamavam de poder patriarcal. O pai era o chefe da casa. A palavra dele era lei. Aqui eu mando, todos me obedecem. O que fosse ditado pelo pai teria que ser observado pelos familiares. Conduzia, não raro, a família sob o regime déspota. Mulheres não podiam se dedicar a nenhuma profissão, nenhuma atividade profissional, sob pena de ser mal falada. Porque ela tinha que se dedicar às prendas do lar. Aprender a cuidar da casa, orientar os filhos, fazer a organização do ambiente familiar. Esse era o papel da mulher, dessa chamada família antiga. Esposas e filhos se dirigiam ao chefe da família com cerimônia. Senhor, meu marido, Senhor, meu pai. Essa forma de educação dura, imposta, através dos milênios. Os filhos detinham propriedade ou prioridade sobre as filhas. Primeiro os meninos, depois as meninas. E isso não é uma coisa que se possa elogiar. Devemos entender a questão consciência
o meu filho não tem a mesma consciência da minha filha e vice-versa. Devo observar o que verdadeiramente merece mais. Os casamentos, via de regra, eram arranjados, arranjados observando detalhes, muitas vezes detalhes econômicos. A família do meu fulano de tal amigo é importante, é cheia de recursos, então eu vou fazer com que meu filho case com a filha dele e vice-versa. Então, não havia essa condição de escolha. Essa família antiga era imposição. Como já disse, o casamento arranjado tinha sempre um propósito: observar interesses particulares. Você autoriza sua filha a casar com meu filho? Ou você autoriza seu filho a casar com a minha filha? E era esse pensamento que regia. E era comum o filho ou a filha só ir saber, só ir conhecer o seu futuro esposo e esposa momentos antes do casamento. Que coisa estranha. Felizmente, isso mudou. Felizmente, isso teve uma nova orientação. Naturalmente, nós devemos levar em consideração detalhes, como já mencionei, da educação. Orientar os filhos para uma conduta de tal maneira que essa conduta seja uma conduta nobre, afastá-los dos vícios, afastá-los das coisas desagradáveis. Então, mas, infelizmente, com a influência do materialismo, tem sido forte a mudança da família. E, às vezes, mudança para uma direção muito indesejável. Fonte de dolorosos desajustes no seio familiar. Por extensão, a causa de muitos conflitos sociais. A ideia do moderno, entre aspas, tem produzido muitas dores nos ambientes familiares. Muita insegurança, inversão de valores, atitudes incoerentes com a ética, com a justiça. Meu filho chega em casa com um objeto. Onde você conseguiu? Eu achei. E o pai não toma aquela atitude de verificar se verdadeiramente foi encontrado no ambiente e se ele não procurou achar o seu proprietário. Isso acabou. A família se desestrutura. Pais ditos religiosos são levados a um processo de adaptação com um reflexo produzido pelo imediatismo, sob pena de serem taxados de careta, fora de época, sujeito ultrapassado e adjetivos parecidos. Muita coisa mudou. Não queremos que a família antiga seja restaurada naquele lado desagradável, de despotismo. Mas o respeito pelos pais, isso é indispensável. O respeito pelos filhos também é indispensável. Eu não posso dizer, não fale um palavrão, meu filho, e aqui do lado eu falo esse palavrão. Não é faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não é desse jeito. Eu tenho que agir pelo exemplo, oferecer as condições que o meu filho possa observar e imitar. Não significa que
que a família antiga deva ser adotada como modelo, mas deve ser um freio às famílias desequilibradas da nossa época. Todos os valores básicos devem ser oferecidos, afastando-se as exceções. O homem de hoje não se libertou do ranço do domínio. Ele quer fazer o que ele acha que é certo. E não é por esse modo. É fazer o que verdadeiramente seja certo. É cumprir a lei, obedecer às condições de convivência, entender que o nosso semelhante tem os mesmos direitos e responsabilidades que eu tenho. Não é fazer aquele mandato da família antiga. Aqui eu mando, todos me obedecem. Não, não. É conquistar a confiança dos seres que integram a família. A família deve observar a integridade. Todos na família são importantes. Nós temos que elevar a condição de respeito. Meu esposo, minha esposa, minha mãe, meu pai, são importantes para mim e eu preciso oferecer a gratidão por essa importância. Aí que entra a busca pela igualdade da liberdade. Algumas pessoas, isso aí até deixa constrangimento na maioria de nós. Certa feita, eu estava encostado na porta da farmácia, onde eu possuía, lá no bairro Linhares, e duas moças conversavam assim do lado. E deixa de ser idiota, só porque eu sou casada não posso transar com outro homem? Deixa a gente água, né? Como é que nós podemos pensar isso? Onde está o caráter da fidelidade, da responsabilidade matrimonial? Nós não podemos deixar que isso acabe, que isso seja ferido. Somos seres que necessitamos uns dos outros. E essa necessidade está integrada pelo respeito. Todos precisamos uns dos outros. Somos seres gregários. Não podemos crescer sozinhos. Todos necessitamos da ajuda recíproca. E não é por aí. Então, hoje, é comum o indivíduo fumar dentro de casa, beber dentro de casa, falar palavras chulas, fazer sexo irresponsável, frequentar ambientes que não são sadios. E expõe isso com a maior naturalidade. E aonde nós vamos responder isso? Quando chegarmos ao nosso meio espiritual. E fizeste da oportunidade reencarnatória. A nossa consciência terá que responder por isso mesmo. Então, a ação recíproca do meio social. O convívio entre os cônjuges. Modernamente, o relacionamento tem encontrado dificuldades de variadas causas. O marido acha que é importante, a mulher acha que é importante. Aliás, os dois são importantes. Cada um segundo suas obras, conforme Jesus nos ensina. Os compromissos orientados no plano espiritual prevê a convivência harmoniosa.
nos propõe a orientação de amparo recíproco. Devemos desenvolver esforços para a nossa reconciliação. É o aprendizado do amor, é o resgate, é a reparação. Os cônjuges são as ferramentas básicas para a formação da família. Quando eles se casam, são guiados por interesses apropriados no mundo espiritual. São previstos no nosso plano de vida. Eu não vou casar por acaso. Eu vou casar por uma necessidade da lei de causa e efeito. E quando nós fugimos dessa responsabilidade, vamos responder de forma atormentada. Quando fugimos daquilo que nos foi oferecido como plano de trabalho. É um conjunto de atitudes. Marido e mulher, em algum momento se desentende, casei, a hora que for necessário eu me afasto. Não, é um compromisso ligado ao mundo espiritual. E temos que ter um procedimento coerente com a realidade da vida compartilhada. Nós temos que nos debruçar a fidelidade desses compromissos. Quando existe desentendimentos, temos que sentar e conversar. Aonde eu preciso mudar? Aonde meu cônjuge precisa mudar? O que temos que fazer para que essa mudança ocorra de forma fraterna? Que essa união seja verdadeiramente abençoada. Como está escrito, não separeis aquilo que Deus juntou. É importante lembrar desses detalhes. Existem os vícios. Aí no fim de semana tem uma festa e um monte de bebida e batuque, etc, etc. Quando foi feito o evangelho no lar? Mas por quê? Mas você faz o evangelho no lar? Mas, ninguém me ensinou isso. Você frequenta uma casa espírita séria? Lá, com certeza, já te falaram sobre o evangelho no lar. Você tem que reunir sua família, ler o evangelho, analisar a mensagem cristã, tomar as suas atitudes segundo essas mensagens cristãs. E nós vemos famílias desajustadas por falta de coisas pequenas, sempre movidas pelos vícios, carregamos ainda de tanto tempo o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Precisamos nos livrar disso. Então, a ação entre os pais e filhos. Considerar a liberdade como uma atitude limitada. A minha liberdade está condicionada ao meu conhecimento. A minha liberdade está condicionada à responsabilidade das consequências que essa liberdade possa gerar. É isso que tem que ser dito para os filhos. É isso que os pais têm que saber. Muitos pais e filhos adolescentes registram dolorosas experiências de relacionamento doméstico. Como ocorre entre marido e mulher, pais e filhos encontram dificuldade de relacionamento em causa de intensidade.
O sentimento de segurança e empatia deixam de existir e decorrem dos nossos atos equivocados. A influência dos costumes da sociedade moderna nos levam a sofrimento e contribui para despertar caráter de rebeldia entre os integrantes da família, com tendências ao sofrimento. O que falta? Educação. E quem oferece educação? A família. Os pais, por imprudência, negligência ou desobediência ao plano de vida, deixam de oferecer as diretrizes de educação no tempo necessário, no tempo oportuno. Em todos os momentos, precisamos lembrar que nossos filhos são consequências nossas, das nossas imprudências. Os pais são os espelhos para os filhos. Os pais devem ter comportamentos que levem os filhos a imitar. E a ação entre irmãos? Quando nós vemos numa família mais numerosa, em alguns casos, 3, 4, até mais filhos, os pais não podem ter, por esse ou por aquele, preferência, mesmo que intimamente possua. Esses espíritos são portadores de alguma coisa de deficiência e necessitam de reajuste. Eles estão ligados aos laços de compromisso e necessitam de tolerância, entendimento e orientação. Eles mantêm um clima de competitividade, exigindo atenção para si mesmos, dos pais. Alguns promovem críticas ciumentas. Aí, seu queridinho. O outro, ao seu neném. E nós temos que ter a prudência de não deixar isso ocorrer. Os filhos são individualidades e possuem seu livre-arbítrio. E Deus oferece condições para a utilização desse livre-arbítrio. Na família, é a feira de troca da reconciliação. Os desafios familiares são frequentes. Não há família que não tenha problema. A família está sempre com problema, seja problema de ordem social, seja problema de ordem econômica, seja problema de ordem de enfermidade, seja o somatório desses problemas. É um conjunto de provas que cada um de nós deve enfrentar e vencer. Nós temos que compartilhar as consequências dos nossos erros passados. Por que nós dissemos compartilhar? Porque eles erraram e nós erramos. E nossa compartilhação vai nos levar à reconciliação. Quando tiver que fazer a sua oferenda no altar e lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferenda, vai até o seu irmão e se reconcilia com ele. Então, o espírito em prova de qualquer natureza pode sucumbir, seja a questão de miséria, seja na questão de opulência. Todos necessitamos lutar para as nossas fragilidades e vencer o maior inimigo que carregamos. Ali, os dois maiores inimigos: nosso orgulho e nosso egoísmo.
não esquecendo jamais daquela mensagem do Cristo. A cada um será dado segundo as suas obras. O homem pode conquistar grande fortuna, mas se não fizer a conquista dos valores morais, ele não conseguiu nada, porque no momento que for levado ao túmulo, ele não carrega nada. Caixão não tem gaveta, não é assim que dizem? Nós vamos levar para o mundo espiritual o que verdadeiramente nós conquistamos como os valores morais. Leva também as nossas responsabilidades, aquilo que nós erramos. Entre as dificuldades familiares, as que possuem maior peso de angústia, de insegurança, apontam-se com enfermidade severa, podendo levar à incapacidade física ou desencarne em família. É duro você ver o seu familiar ser conduzido para o necrotério, o enterro, etc. Ah, mas todos vamos morrer, sim, mas quem é que vai bater palma quando vê o ambiente, o seu ente querido se afastar? Todos temos dificuldade. Os poderes da vida, nada nós levamos, a não ser os valores morais. Aqueles portadores de vício, droga, alcoolismo, tabagismo e outros, vão ter que voltar para restaurar isso no corpo físico, no próximo corpo físico. O procedimento ilícito de alguém vai ser colocado em prova outra vez. Estamos sempre sendo amparados pela lei divina, pela justiça divina. Mas esse Deus de amor e misericórdia não vai nos favorecer ao erro. Pelo contrário, ele vai nos mostrar a direção correta e dizer: conquiste. A felicidade é uma conquista. Então, a glória da vida humana está na sua integração com a vontade divina. E devemos empregar todas as nossas energias na prática do bem, na conquista das virtudes, no exercício dessas virtudes, na defesa da justiça, no cumprimento das leis que emanam do Criador. E ele nos concede vida não apenas como turistas, mas para conquistarmos valores intelectuais e morais, que é o propósito da reencarnação. Seremos merecedores de esferas iluminadas, habitação de almas angelicais, segundo o nosso esforço, segundo a nossa observação das leis desse Criador. Para onde também ascenderemos com os nossos esforços e boa vontade. Quando a dor, a insatisfação, a angústia, a perseguição de qualquer ordem nos abater, devemos parar e refletir. Orar a Jesus, rogando inspiração para vencermos as nossas inferioridades e lutar para sermos melhores. E devemos pedir perdão ao Criador pelos erros que temos cometido e rogar por oportunidade de correção desses erros. Toda família tem o seu mentor espiritual. E esse amigo espiritual está ali
para nos oferecer inspiração, para nos dizer: essa coisa é incorreta, faça assim que será melhor. Por isso que no Evangelho do Lar, quando nós nos referimos às mensagens de Jesus, fazendo a reflexão, observando esses ensinamentos através dos exemplos que ele nos ofereceu, nós estamos contribuindo pela harmonia familiar. Temos um pouquinho de tempo. Se alguém desejar fazer alguma pergunta e eu souber responder, estou pronto. Não? Que Jesus nos abençoe, que possamos absorver as energias que essa casa nos ofereceu. Muita paz a todos.